Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde nós estamos aprendendo o que é ser verdadeiramente livres em Cristo Jesus. E hoje nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 22 da palavra de Deus, que diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Por quê? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Nesse texto nós vamos nos aprofundar mais na questão da salvação e a lei. Nós já temos caminhado no livro e visto que Cristo nos resgatou da maldição da lei, como nós vimos no estudo anterior, e nos deu a sua justiça, nos justificou. E isso é cumprimento de uma promessa que já foi feita lá atrás para Abraão. E agora Paulo trabalha novamente essa questão dessa promessa, e ele começa de maneira interessante, comparando a uma aliança feita entre os homens. Versículo 15 diz assim: Irmãos, falo como homem, ou seja, eu falo de uma maneira como acontece entre os homens. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Na época de Paulo, os contratos romanos, após serem assinados, eles não poderiam ter nada acrescentado, mudado ou ser revogado, deixar de valer, a não ser que as duas partes entrassem em acordo. E aí Paulo traz isso para mostrar assim, se isso é uma realidade entre os acordos humanos, entre as alianças humanas, quanto mais com Deus, quanto mais a promessa que Deus fez. Essa não pode ser revogada de maneira nenhuma. E não pode ser acrescentado nada a ela. Deus prometeu lá a Abraão que na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra, que nele seriam benditas todas as nações da terra. E ele cumpriria essa promessa através do descendente, como a gente vai ver. Tanto que o versículo 16 diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, a promessa de Deus feita a Abraão, onde seriam benditas todas as famílias da terra, onde pessoas de todo o mundo, todo o globo seriam abençoadas. Elas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Em Cristo Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Em Cristo Jesus, todo aquele que nele crê é livre, é liberto da maldição da lei e recebe a bênção de Deus. E isso não pode ser mudado, não pode ser alterado,
Porque é uma promessa que o próprio Deus fez. E o próprio Deus cumpriu em Cristo Jesus. Mas também não pode ser acrescentado algo. Porque o problema dos judaizantes aqui, e o problema também de muitos judeus na época, é que eles viam a lei como um acréscimo à promessa a Abraão. É verdade, Deus prometeu justificação a Abraão para aquele que crê, para aquele que confia na promessa, mas Deus também deu a lei daí para que você, cumprindo a lei, você fosse salvo e recebesse aquela promessa. Só que a lei ela não foi dada para salvação. Nós vamos ver mais para frente o porquê da lei. Ela não foi feito um acréscimo. Você tem que crer, mas você também tem que fazer isso. Essa era a problemática dos judaizantes. Eles estavam dizendo que crer em Cristo não era suficiente. Você precisava crer em Cristo, confiar em Cristo Jesus, mas precisava ser circuncidado, guardar certos dias, fazer certas coisas para ser salvo. E Paulo diz não. A promessa de Deus pela salvação é pela fé em Cristo Jesus. E somente pela fé em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus, você é salvo. Você é justificado. Você é livre, liberto da maldição da lei. A fé é imputada na pessoa como justiça. Como Paulo diz, como foi o caso de Abraão. E aí, Paulo, para mostrar melhor isso, versículo 17 diz assim: digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois da vida de Abraão, ela não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, ela não poderia ser mudada, alterada ou desfeita por causa da lei e de você guardar a lei ou não, de você conseguir cumprir a lei ou não. Da mesma maneira, a salvação em Cristo Jesus, e eu falo da mesma maneira porque essa problemática já existia lá quando a lei foi dada. Então muitos, principalmente os fariseus, os escribas, impunham até mais leis ainda para as pessoas, dizendo que a guarda dessas coisas traria salvação. E como eu já falei no vídeo anterior, mesmo no Antigo Testamento, todos os crentes salvos ali não foram salvos por aquilo que eles fizeram, mas foram salvos por Cristo Jesus, porque eles criam na promessa de que viria o Messias. Eles criam na promessa de que Cristo viria. E aí Paulo mostra que essa lei ela não poderia cancelar. Assim também, você que crê em Cristo Jesus, quando você confia em Cristo Jesus, tem Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador, você não precisa acrescentar mais nada à promessa. Um crente salvo em Cristo Jesus obedece à palavra de Deus não para ser salvo, mas por ser salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, o versículo 10 de Efésios 2 diz assim: pois, diante dessa realidade, dessa salvação pela graça, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras, uma vida de obediência, a vida de santidade do cristão é uma consequência da salvação. Por isso, não nos pode impor algo sobre o cristão. O cristão é livre. Ele não tem que seguir certos ritos, rituais, fazer certas coisas para ser salvo. Ele foi salvo em Cristo Jesus. E aí o versículo 18, depois de Paulo mostrar que a lei ela não poderia desfazer a promessa da justificação pela fé, o versículo 18 diz assim: porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu a Abraão gratuitamente.
gratuitamente, de maneira gratuita, pela graça. Então, a herança que Abraão recebeu, a justificação que Abraão recebeu, não foi pelo cumprimento da lei, mas foi pela promessa de Deus de maneira gratuita. Assim, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, que é justificado em Cristo Jesus, que recebe a justificação em Cristo Jesus, não é justificado pelo cumprimento de certas coisas, de certas ordenanças, mas pela promessa de Deus em Cristo Jesus, por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E aqui até, quando nós entendemos isso, até acaba com alguns argumentos de ateus, por exemplo. Alguns ateus dizem assim que se a pessoa faz coisas boas por medo do inferno, então ela não é uma boa pessoa. Ela é apenas um cão adestrado na religião. Só que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico, a pessoa já foi liberta do inferno, não há possibilidade nenhuma dela ir para lá. Então ela segue os mandamentos de Deus para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado nela, para que Deus receba a glória devido ao seu nome. Não por medo do inferno e nem para querer a salvação. Até um escritor antigo, acho que é Rabi o nome dele, se não me engano, ele é muçulmano, inclusive. Apesar de não estar relacionado ao cristianismo, mas o que ele fala tem muito a ver com o cristianismo. Que ele fala assim: Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar por quem tu és, não esconda a tua face de mim. E cristianismo é isso. Eu adoro a Deus, eu vivo para a glória de Deus, não por medo do inferno, porque Cristo já me libertou de lá. E não para querer ir para o céu, porque Cristo já me deu a salvação, me deu a vida eterna. Então eu busco viver em santidade porque Ele é. Para que Ele seja glorificado, para que Ele seja adorado. Então, a lei não foi dada para que as pessoas sigam a lei e consigam viver. Mas então por que ela foi dada? Por quê? Por que o existir da lei? Paulo faz essa pergunta aqui no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Já que ela não pode salvar, já que ela não salva. E Paulo responde, ela foi adicionada por causa das transgressões, ou seja, para mostrar para as pessoas que elas são pecadoras. E isso Paulo deixa claro lá em Romanos capítulo 3, no versículo 19, versículo 20, Paulo diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei foi dada para mostrar que nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Que sem Cristo Jesus não haveria possibilidade nenhuma de salvação para nós. Quando nós olhamos os 10 mandamentos como um espelho e nos olhamos nos 10 mandamentos e vemos que nós somos culpados e pesa sobre nós o castigo da lei, a nossa única esperança é correr para Cristo Jesus. Esse é o propósito da lei. Nos mostrar que somos falhos, que somos pecadores. E veja, ela foi adicionada por causa das transgressões até que havia um tempo para isso, para esse propósito. Viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgado por meio de anjos pela mão de um mediador. Então veja, a lei foi dada para que se cale toda a boca, como diz Romanos capítulo 3, todo mundo veja que é culpado, para que todo mundo
reconheça que é pecador, olhe para a lei e veja, eu estou perdido. Até que o descendente entre em sua vida. Quem é o descendente? Paulo diz, Cristo. Onde em Cristo Jesus, Deus envia ele ao mundo, seu Filho amado ao mundo, ele vem e vive uma vida de perfeita obediência, cumprindo toda a lei. Algo que eu e você jamais poderíamos fazer. Cristo cumpre toda a lei em nosso lugar. E na cruz ele paga por todos os nossos pecados, como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, cancelando todo o escrito de dívida que nos era prejudicial. Ele cancelou toda a nossa dívida. Ele pagou por todos os nossos pecados. Esse descendente, a quem se fez a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí sim, todo aquele que nele crer, todo aquele que nele confiar, não está mais debaixo da maldição da lei, como nós vimos no estudo passado. É justificado por Deus e recebe a herança da vida eterna. Somente em Cristo Jesus. E voltando um pouquinho lá no primeiro versículo que nós lemos, onde diz que essa aliança, depois que ela é confirmada, ratificada, ela não pode ser revogada. Assim também é a salvação em Cristo Jesus. Quando a pessoa realmente crê em Cristo Jesus, depende de Cristo Jesus e passa a viver para Cristo Jesus, a salvação não pode ser mais tirada dela. Aquele que realmente é salvo. E por que eu falo que realmente é salvo? Porque não é o fato de você ser de uma igreja evangélica, você seguir determinados dogmas, que faz de você uma pessoa salva. É você realmente crer em Cristo Jesus, você reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, se lançar sobre Cristo Jesus, se arrependendo de tudo que você fez e crendo, confiando nele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E a partir desse momento vivendo para Ele. E essa nova vida vai confirmando para você mesmo que você é salvo. Pois aquilo que você amava antigamente, agora você não ama mais. Veja, não é uma questão de pode ou não pode, porque Paulo mesmo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. O cristão ele tem liberdade de fazer tudo o que ele quiser, mas nem todas as coisas convêm para um cristão fazer. Nem tudo convém para um cristão. Mas não porque ele vai perder a salvação, mas porque aquilo não traz glória para Deus, não glorifica a Deus. Então, porque a promessa foi feita ao descendente, a Cristo Jesus, e é entre Deus e Cristo, isso, não há como ser revogado, não há como ser mudado, não há como ser alterado. Aquele que está em Cristo Jesus é verdadeiramente salvo. Ah, mas e as pessoas que se desviaram e estiveram na igreja, se desviaram e morreram lá fazendo tudo o que faziam antigamente? Pedro diz, a porca lavada voltou ao lamaçal. E 1 João diz assim que eles saindo do nosso meio, para que ficasse claro que eles não eram dos nossos. Então muitas pessoas que se desviam, se afastam, deixam de congregar e voltam a fazer tudo o que faziam antigamente, é sinal de que elas nunca conheceram Jesus Cristo. E se algumas dessas vêm depois, posteriormente, se arrependem, creem em Cristo Jesus, é possível que aquele momento seja o momento da conversão da vida delas. É possível sim a um verdadeiro cristão ficar um tempo no pecado, mas isso não é mais normal para ele, isso incomoda o coração dele. Isso tira a paz dele. O pecado não é mais normal para o cristão. Então uma pessoa que sai de uma igreja e volta a fazer tudo o que fazia e aquilo é normal para ela, é porque ela nunca se converteu, nunca foi salva. Ah, mas ela, depois de um tempo ela voltou. Pode ser que naquele momento da volta dela que ela se converteu de verdade, que ela foi realmente transformada, que ela foi mudada. Se o pecado era normal para ela e que não incomodava o coração dela, ela nunca tinha conhecido Jesus Cristo. Porque no momento que eu conheço a Cristo Jesus, que eu
reconheço o castigo da lei sobre mim, que eu estava debaixo do pecado, o pecado se torna acidentes na minha vida. Infelizmente eu ainda peco, sou falho, sou pecador, mas ele não é mais normal para mim. E não é algo que eu desejo, que eu amo. Então, a verdadeira razão de existir da lei é mostrar que nós somos pecadores e fazendo isso que nós corramos para Cristo. Reconheçamos que precisamos desesperadamente dele, porque sem ele não há salvação. Mas com ele não precisa de mais nada ser acrescentado para ser salvo. E aí, nesse mesmo versículo que eu li por último, ele fala assim, que essa lei ela foi promulgada por meio de anjos. A Septuaginta e algumas versões da Bíblia hebraica mostram que a lei foi dada a Moisés por intermédio de anjos. E Paulo está confirmando isso aqui. E aí ele fala pela mão de um mediador. O mediador aqui é Moisés. Então a lei ela foi promulgada por meio de anjos, foi dada a Moisés por meio de anjos e de Moisés para o povo. Moisés fez essa mediação entre Deus e o povo. Aí, no versículo 20, Paulo diz assim, ora, o mediador não é de um. Por que não é de um? Porque precisa de pelo menos 3 pessoas, no mínimo, para fazer a mediação, para fazer a paz entre o culpado e aquele que foi ofendido. No caso aqui da lei seria Deus, Moisés e o povo. Mas Deus é um, diz Paulo. Ou seja, o Deus que prometeu a Abraão, o Deus que se encarnou na pessoa do Filho, dando a vida por nós pecadores, o Deus que na pessoa do Espírito trabalha no nosso coração nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e fazendo de nós novas criaturas, esse Deus é um só. E Paulo demonstra essa unidade mostrando que essa promessa feita em Abraão e cumprida em Cristo Jesus, ela é maior do que a lei, que precisava de um mediador. É verdade que Paulo vai dizer que Cristo é nosso mediador, mas veja, Cristo é Deus. Então não há um terceiro na história. É Deus quem faz a salvação do início ao fim. É Ele quem promete a Abraão. É Ele que, desde o chamado, Ele chama Abraão, promete a Abraão e cumpre a sua promessa em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, Ele mesmo paga por todos os nossos pecados, cancela toda a nossa dívida e Ele mesmo aplica isso na nossa vida, por intermédio do Espírito Santo. Então, é a obra de Deus, é a obra divina. Jonas já havia dito isso, lá em Jonas 2,9 ele fala assim que a salvação pertence ao Senhor. Então a salvação não é algo que nós possamos gerar por nós mesmos pelas nossas obras, é algo vindo de Deus. E aí o versículo 21 ele diz assim, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Paulo ele vai antecipando perguntas que os seus adversários poderiam elaborar e fazer. Mas ele mesmo responde, de modo nenhum. Por quê? Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Então se fosse possível que a lei ela desse vida, então a justiça viria dessa lei. Só que é uma problemática, porque por mais que a pessoa conseguisse cumprir a lei a partir de agora, todas as vezes que ela descumpriu a lei, ou seja, todos os seus pecados não seriam apagados pelo cumprimento da lei agora. Não teria como. Não haveria possibilidade. Por isso que Paulo deixa claro que não há como a lei dar vida, a lei justificar, a lei salvar. Daí o versículo 22 diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Que sentido que tudo sobre o pecado? A Escritura, não um texto só da Escritura, mas todo
O todo da Escritura mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Paulo em Romanos 3:23, que após a queda, toda a descendência de Adão e Eva nasceram no pecado, nasceram na iniquidade, estão debaixo do pecado. E aí a lei foi dada para mostrar isso, para mostrar essa realidade, para mostrar a nossa enfermidade. Até o Augusto Nicodemus ele dá uma ideia bem legal sobre isso. Ele fala assim, imagine que você estivesse com... Ele dá o exemplo do filho dele, mas eu vou trazer para nós, gente. Imagine que você fosse ao médico, que você estivesse com alguns problemas no pulmão, problema de respiração, e lá fosse tirado o raio-x, a chapa lá, para mostrar os problemas que você está no pulmão. E aí, após tirar aquela chapa, o médico pegasse aquela chapa, falasse, toma essa chapa agora, você chega em casa, recorta ela bem recortadinho, moe ela bem moidinho, ferve ela com água e toma. E fazendo isso, você vai melhorar. Faz sentido isso? Óbvio que não. A chapa ela não é o remédio, não é a cura. Ela mostra a enfermidade. Assim é com a lei. A lei ela não é a cura. Ela não é a solução, mas ela mostra a nossa enfermidade. E quem é a solução? Jesus Cristo, porque ele continua. Para quê? Ou seja, a Escritura mostrou que estamos debaixo do pecado. Para que, mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, fosse promessa concedida aos que creem. Então, aquela promessa de que seria liberto da maldição, seria justificado, ela é concedida a todos que creem em Cristo Jesus. Então, todos nós estávamos debaixo do pecado, sem exceção. Todos. Todos estávamos encerrados, ou seja, trancafiados. Realmente a ideia aqui é que nós estávamos presos debaixo do pecado. O pecado nos aprisionou. Não havia como nós sairmos. Mas Cristo Jesus vem e nos liberta. E nos torna verdadeiramente livres. E nos concede a vida eterna, a promessa da herança da vida eterna. De que um dia habitaremos para sempre com Ele. Todos nós estávamos debaixo do pecado. Mas todo aquele que crê em Cristo Jesus é liberto do pecado. E passa a ter vida e vida em abundância. Passa a ter a vida eterna em Cristo Jesus. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo que enviaste, diz João 17,3. Vida eterna é conhecer a Deus, ter vida com Deus, ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. E essa vida eterna só é possível em Cristo Jesus. Não por seguir certos rituais, não por tentar obedecer, não por tentar alcançar, mas pela fé em Cristo Jesus. Mudança de vida, transformação, viver em santidade é uma consequência daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Não pode ser invertido. Você não faz por merecer a salvação. Cristo te deu a salvação gratuitamente, não você crer nele. Aí sim, quando você crê nele, você passa a viver uma nova vida. Porque todo que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se não há uma novidade de vida em você ainda, é porque você ainda não crê em Cristo Jesus. Se você não faz certas coisas por causa que a tua religiosidade diz para não fazer, é porque você não está em Cristo Jesus. Então cuidado com isso. Creia em Cristo, confie em Cristo e depende de Cristo. Vamos orar por isso? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque a lei nos mostrou que nós éramos pecadores, que nós somos falhos, que nós precisávamos desesperadamente do Senhor. Mas o Senhor providenciou a salvação em Cristo Jesus. Nos concedeu gratuitamente a salvação em Cristo. Muito obrigado por isso. E eu peço a Deus que o Senhor abençoe cada um desses que estão me assistindo, fazendo com que eles também creiam em Cristo Jesus, dependam de Cristo Jesus e sejam salvos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, a partir de hoje a viver de modo digno do Evangelho, para a Tua glória, para que a nossa vida glorifique o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês, amados. Se Deus quiser, semana que vem eu volto com a continuidade do nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde nós estamos aprendendo que é ser verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Eu espero que o texto de hoje tenha ajudado você a entender um pouco mais a questão da lei,
que ela nos ajuda a compreender o quão pecadores nós somos e, compreendendo isso, correr para Cristo Jesus, que em Cristo nós somos verdadeiramente livres, nós somos salvos, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, se arrependa dos seus pecados, confie em Cristo, dependa de Cristo e viva para Cristo. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Ele permitir.